Vamos falar sobre o TARI. Para quem não sabe, o TARI é o transtorno restritivo evitativo alimentar e é um transtorno alimentar de alta incidência no meu consultório. Isso mesmo. E se engana quem pensa que o TARI acomete apenas crianças. Na verdade, o TARI acomete tanto crianças quanto adolescentes quanto adultos. E o TARI nada mais é do que aquele transtorno onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande em dar conta de comer certos alimentos, seja por questões emocionais, seja por questões da textura do alimento, seja por questões de ter alguma dificuldade sensorial. E o TARI ele não pode ser negligenciado. Muitas vezes a gente vê alguns adultos que têm dificuldades alimentares, né, muito restritivo com os alimentos, e as pessoas falam: ah, fulano tem um gosto alimentar infantil, é frescura de fulaninho, ou então a criança tal não quer comer porque é frescura, ou porque é preguiçoso. Nananina não. Muitas vezes ela está tendo um transtorno alimentar que está trazendo muita dificuldade em poder se relacionar com os alimentos. Então, o TARI é um transtorno alimentar que atrapalha bastante essa relação com os alimentos e pode ser levado para o resto da vida. Por isso que é muito importante que os pais fiquem atentos nos primeiros sinais e procurem ajuda. Os pais precisam se atentar para os primeiros sinais do TARI. Sabe aquela criança que tem muita dificuldade em dar conta de comer alguns alimentos, que acha que tudo é nojento, que não se permite provar coisas novas? Pois é, talvez essa criança tenha alguns indícios aí de ter a possibilidade de ter o transtorno restritivo evitativo. E a gente não pode negligenciar, nem pensar que é preguiça ou que a criança simplesmente é fresca ou seja lá o que for. Gente, imagina só como é difícil você ver todos os seus amiguinhos comendo e só o seu filho não conseguir comer, ou só aquela criança não conseguir interagir com os alimentos de uma forma saudável. Às vezes isso pode atrapalhar bastante, né, em um aniversário, em viajar e conhecer lugares novos, porque muitas vezes aquela comida restritiva não vai ter ali à disposição. Ou então imagine um adulto que precisa ir para uma reunião de negócios e está todo mundo consumindo alimentos e só ele não. Pode ser super constrangedor. Em qualquer idade, o TARI precisa e merece ser tratado. Imagina só se você tem o sonho de conhecer o Egito, ou quem sabe viajar para a Índia, ou quem sabe para a Tailândia. Nossa, deve ser sensacional conhecer todos esses lugares e todas as sensações que vão ter. Mas, que você vai ter. Mas, e os alimentos? Será que tem alguém que para pensar nisso? Pois é, existem muitas pessoas que às vezes não se permitem vivenciar experiências maravilhosas como essas que eu falei anteriormente, justamente por conta de uma dificuldade alimentar. Gente, muitas pessoas às vezes não se permitem viver coisas novas por medo dos alimentos que podem enfrentar e isso pode atrapalhar bastante. Isso não é frescura e pode ser sim um transtorno restritivo evitativo alimentar. Por isso a gente não pode negligenciar esse tipo de demanda. Por que falar de TARI dentre tantos os transtornos alimentares que existem? Porque o TARI é uma realidade muito frequente na minha prática clínica. Isso mesmo, eu sou especialista em transtornos alimentares e desde que eu realizei essa especialização, a demanda de crianças com dificuldades alimentares e de adolescentes também é altíssima. De vez em quando também aparecem alguns adultos com TARI, porque eu percebo que às vezes existe preconceito ou falta de conhecimento do transtorno para buscar a terapia adequada. E aí, a bulimia e a anorexia são sim transtornos com bastante recorrência, mas se eu for fazer uma comparação do que eu recebo na minha prática clínica, o TARI sai em disparada. Então, se você é um psicólogo que atende a demanda infanto-juvenil, é preciso sim conhecer, se aprofundar no TARI, porque com certeza essa demanda vai bater a sua porta e você precisa estar preparado para poder dar uma resposta efetiva e resultado necessário